meia-23, vamos virar a chave e falar agora do Atlético Paranaense. O rubro-negro vive uma situação bem diferente, bem tranquila. Venceu por 5-2 o São Joséense no jogo da ida. Tem aí a semana inteira para se preparar. E o Alexandre Senechal traz aí as informações do rubro-negro e daqueles jogadores que estarão disponíveis, né, para o jogo de domingo, já que o Atlético não entrou aí com efeito suspensivo para tentar trazer para o elenco aí opções a mais para o treinador Paulo Turra. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Linhares Júnior. Boa tarde aos meus colegas aí no estúdio. Também, é claro, ao nosso ouvinte da Jovem Pan News Curitiba, tanto no 107.1, na rádio, no FM, como também no nosso YouTube, no Jovem Pan Grupo RIC. É isso mesmo, Linhares. O Atlético optou por não entrar com efeito suspensivo essa semana. Seria uma possibilidade do Furacão, do departamento jurídico do Furacão, para poder ter os atletas já, mas a vantagem no primeiro jogo das quartas de final, né, um confronto praticamente, no jornalismo nunca dá para falar 100%, né, mas dá para falar que é 99,9% garantido que o Atlético estará na semifinal do Campeonato Paranaense, time que está invicto no ano, não perdeu para ninguém e precisa perder por 3 gols de diferença na Arena da Baixada para o jogo ir para os pênaltis e para ser eliminado mesmo pelo São Joséense no tempo normal, 4 gols de diferença para o time de São José dos Pinhais. É realmente uma tarefa muito difícil. A gente falou sobre isso no bate-pronto, os próprios personagens do São Joséense acreditam que é muito difícil reverter. Todo mundo sabe que o confronto praticamente acabou no jogo de ida. E justamente por isso o Atlético optou, por enquanto, por não entrar com efeito suspensivo. Vale lembrar que o Davi Terans, ele já cumpriu os 2 jogos de suspensão, ele já está à disposição do técnico Paulo Turra, mas tem 4 jogadores que ainda precisam cumprir partidas. Thiago Heleno, Pedro Henrique e Christian pegaram 4 jogos de suspensão cada, cumpriram 2, cumprirão o 3º agora nesse jogo de volta das quartas de final e ainda mais no jogo de ida da semifinal, caso o Atlético também na semana que vem opte por não entrar ainda com efeito suspensivo. Sendo assim, ficariam liberados para jogar a partir do segundo jogo semifinal do Paranaense, e aí caso o Atlético passe para a decisão, estariam à disposição do Paulo Turra. O Pedrinho tomou a maior pena entre os jogadores do Atlético, 6 partidas, também cumpriu 2, assim como todos os outros punidos, os outros 4 jogadores punidos, né, ele mais 4, por essa confusão no Clássico Atletiba. O julgamento do TJD definiu essas punições, e o Pedrinho perderia, inclusive, o primeiro jogo da final, só ficaria disponível para a finalíssima. O Atlético decidiu não entrar por enquanto, o Atlético não terá esses atletas e terá um time muito parecido com o que enfrentou o São Joséense lá no Estádio do Pinhão no sábado. A gente tem uma expectativa sempre, é claro, de ver o Vitor Roque no time titular. O Vitor Roque tem chance de começar jogando nessa partida. O técnico Paulo Turra optou por montar o ataque com Canóbio, Coelho e Pablo no jogo da ida, buscando o Pablo um centroavante mais forte, um centroavante mais de área, algo que o Paulo Turra falou pra gente ali no Estádio do Pinhão. E agora, para a partida de volta, pode ter algumas alterações, incluindo a entrada do Vitor Roque. Volto já para falar do Vitor Roque, porque tem a questão da negociação dele com o Barcelona. O negócio está avançando, a gente tem informações sobre isso. Volto já para falar sobre ele. Mas, ainda falando sobre o elenco do Atlético, só registrando a volta de Marcelo Cirino e Rômulo, 2 opções para o ataque, eles voltando a treinar, ainda longe do 100%, ainda não devem estar à disposição para o confronto contra o São Joséense, mas já no final, naquela transição, naquela fase de transição do departamento médico para a volta aos treinamentos, os 2 já estão na fase final e devem estar à disposição do Paulo Turra no futuro bem próximo, Linhares. Então são opções aí, né? Jana, o Atlético optou aí por não recorrer da decisão do TJD, talvez guardando essa carta aí, como diria um amigo meu aí, na manga do colete, né? Exatamente, porque o Atlético tá mais tranquilo, né? E tá tudo bem, eu acho que não entrar com efeito suspensivo nesse momento, em que o Atlético tem uma vantagem absurda contra o São Joséense. Acho que pro São Joséense reverter esse resultado na arena, seria uma tragédia, né? Aí, se conseguir realmente isso, seria uma tragédia pro Atlético nesse momento em que o time divide aí com o Grêmio o melhor aproveitamento nos campeonatos estaduais, né?
O Atlético tem 94% de aproveitamento, tem um ataque que marcou 30 gols até agora. E o Paulo Turra, mesmo ele com ainda muitos desfalques, a volta do Terans é muito importante, que é o jogador que é líder em assistências ali. Toda vez que ele entra no jogo, ele é super importante, ele é titular nesse time, né? Contra o São Joséense, o Paulo Turra entrou com um time cheio de modificações e entregou, né, aquilo que ele esperava. Então acho que até esse jogo vai ser mais uma oportunidade para o Paulo Turra fazer outros testes, né? Talvez até entrar com o Vitor Roque lá no ataque. E eu acho que, por exemplo, o Fernando, né, que entra ali na lateral esquerda mais uma vez, é um jogador que vai ganhando também rodagem, oportunidade. Ele, desde que chegou ao Atlético, ainda não teve uma sequência, né? Ele se machucou, enfim. Então agora ele vai ganhando também esse ritmo, essa oportunidade de mostrar a qualidade dele. E o ataque, eu acredito que ou com o Pablo ou com o Vitor Roque, né? Nessa formação que a gente viu ali, Canóbio, Vitor Bueno, Coelho, Pablo ou Vitor Roque, é um time que consegue ficar mais leve em campo e criar jogadas com mais facilidade. Eu acho que vai ser um jogo bem tranquilo, com controle aí do Atlético jogando diante do seu torcedor. Acho que o Atlético, a questão do efeito suspensivo, o Atlético só vai pegar depois, né? Porque é dia 16, né, o recurso. Então, assim, não tinha por que pegar antes, sendo que era um jogo mais tranquilo pro Atlético, né? Com todo respeito ao São Joséense, claro, foi talvez a vitória mais difícil que o Atlético teve na primeira fase. Foi um jogão, né? Os dois jogos foram dois grandes jogos movimentadíssimos. Só que agora foi muito tranquilo pro Atlético passar. E pelo fato do Atlético não ter que viajar, o Atlético pôde ficar a semana inteira em Curitiba, treinando, trabalhou, teve um bom tempo, não tem que se envolver em primeiras fases da Copa do Brasil, que é bem importante. Exatamente, né? Isso também, Pela né? questão do descanso, pela questão do mental, de focar apenas no Paranaense, que o Atlético já garantiu que está completamente focado. Então, assim, acho que pega o efeito suspensivo dia 16 e vai até o final do campeonato com esses jogadores. Acho que vai ser mais tranquilo para o Atlético fazer isso. Porque talvez o Curitiba, por exemplo, não consiga de novo efeito suspensivo. Não sei como é que funciona na justiça mesmo. Eu acho que não pode entrar duas vezes, né? Porque não sei se mudando a pena não pode também pedir outro um novo crédito. Um novo crédito, exatamente. Agora, quanto ao time, o Atlético tem que... Eu acho que não dá pra insistir com Pablo e Vitor Roque. Ou é um ou é outro. Ou é um ou é outro. Ou é Pablo ou é Vitor Roque. Ou é Pablo ou é Vitor Roque. Pablo e Vitor Roque. Não dá. Não dá porque você sacrifica um deles. No jogo em que os dois atuaram juntos, o Pablo atuou mais atrás, atuou como segundo atacante. E você acaba sacrificando também Terans, Vitor Bueno, o próprio Coelho. Com certeza. Porque você vai ter que tirar alguém do time para entrar o Vitor Roque e o Pablo. Assim, o Vitor Bueno vive um baita momento, mas eu acho ainda que o Atlético precisa se estruturar, né, com taticamente, eu acho que o Vitor Bueno foi o principal jogador do Atlético nessa primeira fase. Assim, jogador, ele organizou todo o jogo do Atlético. Muito interessante. Ele e Fernandinho, né? O Fernandinho também tá fazendo um campeonato espetacular. Tá, com certeza. Mas eu gosto muito dessa formação que o Atlético tem com o Terans e com o Vitor Bueno. Só que eu não gosto do Canóbio pela ponta esquerda. Eu acho que ele não rende tanto quanto deveria, quanto poderia render, como ele rende pela ponta direita. Então, acho o Coelho melhor ali na esquerda. Exato. E aí é por isso que eu não gosto dessa colocação entre Pablo e Vitor Roque, porque um dos dois não vai render, porque o Pablo vai ter que jogar mais atrás, o Vitor Roque vai ter que ser deslocado para a ponta e o atleta tem que entender qual a posição dele. O Vitor Roque vai ter uma carreira brilhante, mas ele é centroavante. Ele é extremamente forte, ele é um cara que briga, ele é um cara que... O gol contra o Estudiantes, por exemplo, é uma grande prova disso, né? Que ele baixinho, mas muito forte, se mete no meio de todo mundo, tromba com todo mundo, tromba com o goleiro e faz o gol. Então, assim, tem que entender que ele é centroavante, que, tudo bem, com 17 anos é fácil jogar pela ponta. Aí daqui a 5 anos, será que ele vai conseguir jogar pela ponta? Com a característica física que ele tem? Eu acho que não. Então ele tem que entender isso. E o Pablo, naturalmente, não é meia nem segundo atacante. O Pablo também é centroavante. Então é um ou é outro. Foi até curioso, a gente comentou sobre isso aqui no Bate-Pronto. O Alexandre estava lá à beira do gramado e na frente da torcida do São Joséense, que compareceu um grande número nesse jogo. E a torcida do São Joséense estava fazendo umas brincadeirinhas com o Vitor Roque, que estava na reserva, se aquecendo atrás do gol ali.
e fazendo um coro, falando que o Vitor Roque é seleção, mas é reserva do Pablo no Ruralzão. E aí o Vitor Roque continuou aquecendo bem de boa. E aí, sensacional. Assim, passaram alguns minutos, o Pablo entrou na área e fez o gol. Aí o Vitor Roque olhou pra torcida e apontou pro Pablo. É por isso. E no fim, o Vitor Roque fez um gol também. E fez o gol também, entrou e chamou a responsabilidade, foi lá cobrar o pênalti. É um garoto muito centrado essa e muito tem uma frieza muito boa, né? Como é que tira o Pablo também, Como é que tira o Pablo? O que eu vou fazer, né? É difícil. E o Pablo é um líder também do time. É um cara que tem uma proximidade e isso não é nenhum problema, essa disputa ali no ataque do Atlético. Pra isso o Paulo Turra ganha bem, né? Tem uma participação aqui no nosso chat do Alexandre Senechal. Ele fala assim: turma, vamos manter o respeito aí no chat, pô. É que o pau tá torando aí no chat, né, Alexandre Senechal? Você tá de olho aí. Virou o nosso chat hoje, né? Virou, Linha, mas a questão é assim, a zoeira ela é muito bem-vinda no futebol, você só não pode ter o desrespeito, né? E a turma tá pegando um pouco pesado, aí eu fiz um comentário só pra eles darem uma controlada, né? Pode zoar, mas calma, né? Não precisa ofender o outro, né? Todos os nossos ouvintes aqui merecem respeito, é claro, por isso que eu escrevi isso, Linhares. Tem o moderador. Tem até uma hashtag aqui, fica Antônio Oliveira, né? De provocação. Enfim, né? E na nossa enquete, 52% acreditando que o Coxa inverte aí o resultado e se classifica, e 48% acreditando que o Cascavel que vai passar para a próxima fase do Campeonato Paranaense.